Tudo está o tempo todo em transição, nascendo, morrendo e renascendo. E nós seguimos juntas, refletindo nessa roda da vida. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Kiklio. A sociedade atual ensina que sempre é necessário fazer algo em cada instante, em cada minuto. Se você quer resultados, precisa se esforçar. Tem que se esforçar, não pode confiar em ninguém além de si mesmo. Isso pode acarretar em uma sensação de nunca ter feito o suficiente, nunca ser bom o bastante. Quando não podemos contar com ninguém, além de nós mesmos, somos consumidos até a exaustão dos corpos físico e mental. Não há espaço para relaxamento, para confiança, para a fé. Só é possível acreditar na concretude dos atos que garantirão os resultados pretendidos. Talvez você conheça bem esse cenário. Talvez tenha passado por isso muitas e muitas vezes. Talvez você esteja nesse momento agora. E aí? Como você está agora? E Bom, aí? olá para todos, muito bem-vindos. E vamos conversar sobre esses nossos processos de desvalorização. O quanto nós nos desvalorizamos o tempo todo e não conseguimos enxergar o nosso valor. Uma, porque nós somos ensinados a competir e ter sempre que ser melhor que o outro, e a gente está sempre nessa ânsia de precisar ser melhor, tirar vantagem de algo. E outra, porque nós temos as nossas próprias dificuldades. Quando a gente limpa tudo isso, esquece competição, esquece comparação, esquece esse negócio de ser melhor que o outro, gente. Aí começa a abrir uma porta. E a gente também é ensinado, né, Fá, que se valorizar é algo ruim, né? Quando você reconhece o seu próprio valor, você é arrogante, você é metido, né? Então a gente não pode. Então, quando a gente acredita e fala, eu sou bom, eu na minha terapia, e uma terapeuta que eu conheço, ela falou que eu tinha que falar sobre o que eu era boa. Que difícil que é falar sobre o que a gente é bom, sobre as nossas qualidades, né? Como é difícil a gente falar sobre o que a gente é, o que a gente tem de melhor, né? Façam um exercício agora, pausem o podcast e pensem em 30 segundos, 1 minuto, 10 qualidades suas. Você consegue, nesse tempo, trazer 10 qualidades suas? Escrevam aí as suas qualidades para começar a enxergar o seu valor. Eu O quanto confesso que você... eu não consegui. E essa terapeuta aí que eu conheço é a Fabiola, tá, gente? É ela que me atende, eu atendo ela, só pra gente contextualizar aqui o negócio. Foi. Eu fiz esse com a Rê, eu É, falei, Renata, eu vou marcar aqui 1 minuto. Fala 10 coisas que você enxerga de valor em você. Você chegou em 8? 7. E com uma coisa assim, ó, dentro do peito, parece que você está arrancando de dentro de você. Não é uma coisa que vem prazerosa, como a gente tem dificuldade nisso, né? E eu lembro muito, e eu trago muito, vou trazer muito da minha questão, da minha vivência, da minha vida, enfim. Na minha infância, eu era muito valorizada pela minha aparência. Então, tudo que vem além da minha aparência, para mim é muito difícil. E mesmo falar da minha aparência para mim não é fácil, mas eu não consigo reconhecer um elogio que não seja da minha aparência. Olha, o que foi programado no seu cérebro, É, que é a aparência que é o seu maior valor, e muito contrário disso. Nós temos muitos valores, e quando a gente busca encontrar cada um deles, quando a gente faz um compilado e entende a nossa importância no mundo também. O que a gente enxerga no outro também está em nós. Então, quando a gente vê no outro, nossa, que pessoa inteligente, que pessoa sábia, sim, existem muitas pessoas inteligentes e sábias, mas o que você tem de inteligente, o que você sabe, também tem existe um valor dentro de você, mas a gente consegue enxergar muito mais no outro do que em nós. e é legal, inclusive, dizer, né, que ninguém faz isso com a gente por maldade
ou porque quer ferir a gente, né? Isso acontece porque faz parte do aprendizado dessas pessoas e dos nossos também, né? O que a gente precisa aprender. Então, ninguém faz por mal. Então, culpar alguém por isso não vai ajudar em nada, né? Vale a gente entender o nosso caminho aí, né? Com certeza, Rê, quando a gente quer achar um culpado para as coisas que acontecem com a gente, nós colocamos mais um ponto de desvalorização até, porque nós não nos responsabilizamos pelas coisas que acontecem. Aí tem ali até o episódio da autorresponsabilidade que fala um pouco sobre isso, né? Como você se responsabiliza sobre as coisas. Tudo é sobre nós. Tudo que acontece na nossa vida, ela não é por acaso. É para a gente entender algo que a gente vivencia. Então, quando a gente tem uma doença ou passa por uma situação na vida que foi desafiadora, o que em você precisa ser transformado para aquilo ter acontecido, talvez mais de uma vez na sua vida. E aí Sim, olhar para esse processo também de onde você se desvalorizou para que essa coisa acontecesse, para que essa doença ou essa situação acontecesse na sua vida. Tem muitas pessoas que não refletem sobre as coisas que acontecem na vida delas. Parem verdade. para olhar para o que acontece na sua vida, porque a resposta está dentro de você, não está fora. Vale a gente olhar, né, Fá? Eu tô aqui olhando aí um pouco as coisas que a gente tem sobre, né? Mas vale a gente olhar muito para tudo que a gente viveu e assim, não é virar o louco da, Autoanálise. da autoanálise, que o tempo inteiro você fica ali, né? Nossa, eu tropecei, e agora? Tudo mudou, a minha vida. Não é isso. Mas é a gente entendendo, assim, principalmente quando essas informações vêm com muita frequência, né? Então acontecem muitas coisas com muita frequência. Então, o que, Uhum. que isso está querendo dizer para você? O que isso está querendo te mostrar? Então, isso vale muito para a gente entender. Nossa, eu tiro o óculos na carta de acabado, então eu vou ficar de óculos, tá, gente? Senão não dá. Hoje o dia foi puxado. Questionar-se e questionar é uma das maiores virtudes que nós temos, de perguntar, entender e perguntar para si mesmo. O que eu estou fazendo aqui, ou o que eu quero com isso, com esse sentimento, quando a gente se desvaloriza, por exemplo, se coloca como ruim em algo, por que que eu estou me colocando ruim nesse lugar? Porque eu não me acho bom para fazer essas coisas. E aí mudar também essa frase. Muitas e muitas vezes nós falamos, porque eu não Sim, sou bom nisso, eu não sou bom naquilo, eu não sei fazer. Nós somos treináveis. Então, se você não consegue fazer, começa a treinar que você vai conseguir e não usar eu não sou bom, porque aí você já põe a negativa do que você pode ser. E sim, eu ainda não me aprofundei nesse assunto, eu tenho uma certa dificuldade, mas eu vou me esforçar. Enfim, cada um acha uma alternativa para usar e tirar essa desvalorização de eu não consigo, eu não posso, eu não sou bom no que eu estou me propondo a fazer. sim. E aí, nossa, me veio agora uma chave aqui muito louca, né? Eu adoro fazer exercício físico. Eu tô com uma dificuldade insana de fazer esse último mês. E eu tô passando por diversas mudanças profissionais, né? Por diversos momentos que eu tô precisando me posicionar dentro da minha profissão. E eu sempre fui uma negação no esporte, na escola. Eu era muito ruim, sempre fui. Fui desajeitada, descoordenada. Ainda sou mais ou menos, não sou a melhor coisa, não. Mas nessa questão, nesse exercício em si, que é a minha academia aqui que eu faço online, faço aqui em casa e tal, eu me dou muito bem, vou, consigo, tô, né, superando meus desafios e tudo mais. Mas aí Aham. a hora que eu começo a encarar os meus desafios para que eu tenha que me posicionar, então que eu tenha que definir para onde eu quero ir, aonde eu não quero ir, aonde que eu entro, aonde que eu não entro, a confiar no meu trabalho, dizer, não, eu posso, eu sou capaz. Isso vem, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo, não estou conseguindo treinar, estou tão cansada, mas tão cansada que eu não estou conseguindo treinar. E isso me deixa chateada e me deixa me sentindo ruim, porque é um objetivo que eu tenho de conseguir fazer um exercício físico todos os dias e eu não estou conseguindo fazer.
que vem ali de uma sensação de desvalorização que te coloca em impotência. E aí, quando você consegue refletir isso, traz essa chave para você, e que bom que você compartilhou isso aqui no podcast, Rê, porque eu tenho certeza que vai abrir muito para as pessoas refletirem onde eu estou me desvalorizando, que me está me colocando em uma impotência e eu não consigo fazer outras coisas. Você viu? Trouxe a relação com o seu mudança profissional ali, do seu posicionamento profissional e te traz uma impotência de exercício físico, você está desanimado em treinar. Então, uma coisa envolve a outra. Quando você consegue virar essa chave e entender isso, trazer para sua consciência, você já consegue movimentar para fazer diferente. Sim. Para sair da desvalorização e da impotência. E esses últimos dias foram os dias que eu comecei mais me movimentar para falar, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Mas tem algumas coisas que eu tenho programado que eu não consegui fazer. E aí a parte do exercício físico é uma parte do meu cuidado comigo mesmo, mas que eu não estou conseguindo fazer. E aí, se eu parar para pensar também, é algo que eu estou cuidando da minha aparência, né? E se eu deixo a minha aparência teoricamente melhor, isso desvaloriza o meu intelectual. Então, eu não posso, né? A minha cabeça, o meu cérebro funcionando aqui, assim, fica aqui, porque se você começar a se valorizar demais pro lado de cá, o outro lado não pode, mas a gente não precisa ser um ou outro, a gente pode ser os dois, né? Então, e eu tô trazendo tudo isso aqui, gente, não é assim, nossa, isso é mágica, não, é assim, são já meses de terapia e que eu estou em processo, que vou entendendo tudo isso, além de, lógico, ter a questão do estudo, né, diário, e eu e a Fabíola, a gente conversa muito todos os dias sobre os nossos processos, então a gente vai se ajudando muito nesse caminho, né, e entendendo nessas desvalorizações aí o que acontece. Uhum. E quanto mais a gente entende, mais possibilidade a gente tem de mudança. Então, esses dias eu ouvi assim de uma paciente, mas será que eu consigo mudar com essa idade que eu estou hoje? Aí eu falei, sim, todo mundo consegue, todo mundo pode. O primeiro passo é você querer. O outro passo é entrar em ação para fazer diferente do que a gente identifica, do que a gente descobre que existe aí dentro e que não precisa mais existir. Então, quando a gente entra nesse movimento de alguns passos a serem dados, nós temos a possibilidade de estar diferente Sim. para um momento. Eu estava pensando aqui, né? Eu estou atendendo na clínica e eu atendo muitos idosos e muitas pessoas com questões de mão, né? Artrose, artrite, tendinite, tendocinovite, rizoartrose, enfim, um monte de coisas que são só nome de doenças que dão nas articulações e nas mãos, né? Sim. E as mãos falam muito das desvalorizações, né? As mãos muito para o que a gente do que a gente consegue segurar ou do que a gente não ou do que a gente gostaria de soltar e não consegue, né? Ou do que a gente queria ficar segurando e não conseguiu. Então tem esses dois processos aí. E cada dedo, ele fala, a gente dentro das leis biológicas, a gente vai vendo que cada um traz uma temática diferente, né? Então, eu vou ver se eu lembro todos, canto se eu vou lembrar todos. O polegar, ele fala muito da contrariedade, então desvalorizações em questões de contrariedade. O indicador em desvalorizações em conta de apontamento, de apontar o dedo e julgamento, obrigada. O dedo médio fala muito de questões financeiras ou sexuais. O quarto dedo fala muito que é o... Esqueci o nome desse dedo. Anelar? O anelar. Fala muito de questões de aliança, né? Podem ser tanto de relacionamento como alianças familiares, sócios, enfim. E o mindinho, ele fala muito sobre segredos de família, desvalorizações referentes a segredos de família, segredos, enfim, né? Muitos segredos. E aí a gente vai juntando um no outro. Tem o mindinho com o anelar, segredos relacionados a relacionamentos, alianças, enfim. E conversando, vendo algumas questões de alguns pacientes meus, eu vou vendo que faz muito sentido, né? Uma vez eu falei para uma paciente sobre a questão que ela estava vivendo e na hora ela começou a chorar, que ela falou, não acredito que é isso e faz todo sentido para mim, né? Alguns posicionamentos que a filha dela estava tomando e que ela não estava feliz com aquilo. Ela estava se sentindo contrariada naquele processo, porque ela estava achando que não era a melhor escolha que ela estava tomando.
E aí a mão começa a doer, né? Começa a doer. Nossa, eu vou trazer o caso aqui de um paciente meu que ele, em um acidente de trabalho, ele perdeu a ponta do dedo indicador. E aí ele não cicatrizava. Não cicatrizava, ele já tinha feito 2 cirurgias e não criava, a musculatura não criava suficiente para fechar ali a amputação dessa falange. E aí ele veio fazer sessão comigo porque ele falou: eu preciso que esse dedo cicatrize, senão eu vou precisar tirar mais um pedacinho. E a gente descobriu que, além dele se sentir julgado em vários processos, né? Porque aí a gente relaciona também se é o lado mais da mãe ou se é mais o lado do pai, e aí relações de trabalho ou de casa, né? Isso a gente foi fechando ali com ele o lugar que ele estava se sentindo julgado. Nós chegamos que a mãe dele se sentiu muito julgada na gestação dele. E aí o conflito era tão grande que a vida trouxe um acidente de trabalho que ele perdesse a ponta do dedo. Por isso que quando a gente fala aqui para nós agradecermos a oportunidade de entender o que nós vivemos, por mais desafiador e difícil que foi, ele teve o luto da perda do dedo dele. Lógico, né? De uma sensação de incapacidade, enfim, né? Perder uma Potência de como parte eu de vou um trabalhar. corpo, perder uma parte do corpo, independente do que for, a ponta do dedinho é só a unha, é só sentir a incapacidade, né? Se sentir incapaz por ter uma parte a menos ali, né? Sim. E quando a gente chegou nesse lugar e ele começou a abrir esse olhar, a ampliar esse olhar, depois de 2 semanas o dedo dele tinha cicatrizado. Ele criou um pus, saiu um pus, inflamou, porque aí ele entendeu, resolveu aquela situação, que a inflamação vem nesse processo quando a gente está em entendimento de algo, e aí depois cicatrizou. Ele falou: cicatrizou, não acredito, que bom, porque aí agora ele entra no próximo passo, que é voltar o movimento do dedo. Sim. Então, aí ele também precisa trabalhar tudo isso que ele descobriu, todo esse conflito que ele descobriu, para que ele volte a poder movimentar esse dedo. Então, quando a gente olha também para os acidentes, isso que eu queria dizer, não só doenças, né, que vêm com o Sim, tempo. sim, sim, com certeza. E na verdade, né, a gente traz muito essas coisas. Eu acho que desvalorização é uma coisa que a gente vive muito na vida, né? Todos nós. A gente traz muito e se sentir impotente perante essas coisas, né? E então a gente se sente desvalorizado às vezes em coisas que nem eram responsabilidade nossa e a gente entende como, né, uma desvalorização, entende como um processo, por que que eu não estava ali na hora, né? Então assim, eu perdi uma pessoa importante, por que que eu não estava ali na hora para ajudar? Não, porque não estava, porque não era para estar e, né? Mas a gente se sente, a gente entra nesse processo, né? Então a cabeça da gente é muito. E aí, por que que eu estou sentindo isso? Porque talvez eu senti lá atrás. Quando eu perdi meu pai, por exemplo, por muito tempo, eu falei que eu queria estar com ele, do lado dele, de mão dada com ele, como eu estava com a minha mãe quando ele faleceu. Uhum. Mas isso não assim, esse não é um papel meu, não é uma responsabilidade minha, né? Mas eu me sentia muito mal por isso. Mas depois eu vou pensando aqui, por exemplo, quando eu nasci, a minha mãe sentiu muita dor, né? E então eu me senti responsável por aquela dor que a minha mãe estava sentindo. E eu, Aham. inclusive, fui afetada pela anestesia, então fiquei paralisada, não pude teoricamente cuidar da minha mãe naquele momento, né? E aí eu me sinto de novo paralisada, não podendo cuidar do meu pai, que é, Por então, isso. e aí a gente se desvaloriza e fala, nossa, que bosta que eu sou. E na verdade, não, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre esse processo, Exato. né? Não tem. E quando você entende isso, é quando você sai do seu processo de desvalorização. Quando a gente tem outras situações, vou trazer mais alguns exemplos. Não tem momentos que a gente se desvaloriza no trabalho, em situações de estudo, e aí nós temos dores de cabeça. Ai, começa a sentir dor de cabeça. Nossa, porque Nossa, eu porque tô eu com tô uma... estressado ou porque eu tô cansado, né? Mas para reparar
Em que lugar você não se sentiu, você se desvalorizou ali no seu dia? Quantas vezes você sente dor de cabeça e o que acontece para essa dor de cabeça se manifestar? Presta atenção nisso. Em algum momento você se desvalorizou e nem percebeu. Ah, não sou Como é boa que é nisso. essa dor de cabeça, né? Como é que é essa dor de cabeça? Se ela lateja, se ela aperta, né? Porque aí ela tem também um sentido diferente. A dor de cabeça que lateja, a dor de cabeça que aperta. Cada um tem um fundo aí, tem um processo, um caminho, né? Sim, mas eu penso que a gente saber que a dor de cabeça ela vem de uma desvalorização e você começar a entender onde você Sim, se desvaloriza, você já abre também novas possibilidades, novos caminhos. Dores de cabeça, dores é, articulares, dores sim. articulares de joelho, de ombro, cotovelo, coluna. E cada Quando- um tem uma dor nas costas, né? Quantas pessoas não têm dor nas costas, né? E cada parte do nosso corpo vai trazendo uma temática diferente. Se a gente for aqui falar, a gente vai ficar horas falando só sobre cada órgão, cada membro, cada articulação, cada coisa. Então, se você tem dor nas costas constante, se você tem, enfim, vale a gente pensar e olhar para esses processos aí com quem for importante, quem conversar com vocês, né? Assim, entender o seu valor. É, Todos nós temos uma importância e temos um valor. Todo mundo faz parte de um todo para estarmos bem, estarmos inteiros no que nós fazemos. Então, olhe para você com amor, para identificar o que você tem de bom, o que você pode trazer de bom para esse mundo também. tem tantas coisas, né? Às vezes a gente erra algumas coisas na vida, a gente faz algumas coisas erradas, né? Sei lá, tinha que fazer um, tinha que ir lá na frente, na sala, falar alguma coisa e eu errei. Uhum. E aí você fala, ai, mas é coisa de criança, coisa boba. Não é. Depende de como a gente percebe isso naquele momento. Não é todo mundo que vai ter, né? Acho que vale a gente sempre dizer isso, né? Não é todo mundo que tem. Porque, por que que a minha mãe tem e eu não tenho? É porque você tem a percepção da vida diferente da sua mãe, e é isso, né? Cada um percebe as coisas diferente, a partir dessa percepção é que a gente desenvolve, é que a gente enxerga um erro como uma desvalorização ou como uma impotência, ao invés de, sei lá, traz aí mais uma coisa diferente, Fabiola, que eu buguei. Ou por não conseguir digerir aquilo, né? Enfim, cada um traz as questões de uma forma, porque tem Isso. um histórico aí, né? Tem uma vida vivida aí no meio do caminho, mesmo que você esteja só nascendo, né? Por que que um bebê que nasce, dois bebês que nascem exatamente do mesmo jeito, cada um traz coisas diferentes? Porque cada um tem uma vivência lá dentro da barriga da mãe diferente, a família Sim, dela tem uma vivência diferente, né? sim, não quer dizer que a sua mãe tem dor nas costas que você vai ter, mas pode ser que você tenha, dependendo dessas vivências que você está trazendo. Então, como você percebe o mundo é como o seu corpo também manifesta e mostra o que precisa ser transformado ou revelado. E essas mudanças de profissão, passos que a gente tem que dar e que aqueles passos que a gente fica patinando, que a gente não consegue seguir em frente, olha para ele, porque aí está a chave da sua virada, aí está a chave da sua mudança, né? Porque se aí você está patinando, né? Porque você precisa olhar para alguma coisinha aí que ficou desarranjada, fora do lugar, né? Então você precisa olhar e entender, porque quando a gente, então assim, por exemplo, eu estava falando aqui do meu processo de trabalho, e aí agora eu entendo o que está acontecendo comigo, e ainda outras questões que aconteceram comigo hoje, mas que aí não entra aqui, senão vai virar uma terapia em público, mas que me trouxeram agora, eu falei, nossa, e eu já estava ali falando por que que aconteceu duas vezes a mesma coisa. Eu falei, tem alguma coisa aqui que eu preciso olhar. E aí, só a Aham. gente sentando aqui conversando já está me dando vários gatilhos aqui. De, nossa, eu acho que aqui, várias pistas, né? E Isso. aí, assim, como é que você vai saber essa pista? Né? Como é que você vai saber o que que é? Precisa, gente, de alguém qualificado para poder olhar e para poder conversar junto e olhar junto. Porque aí, assim, tá bom, e aí, faço o que com isso? Descobri onde que tá, e faço o que com isso?
tem diversas formas da gente mexer, né? Eu ia E falar, a gente gosta muito de umas das técnicas que a gente faz, que a gente escreve cartas com intenções, né? sim. E transmuta essa energia, mas você pode ser uma meditação, pode ser uma constelação, pode ser, tem tantas coisas que podem ser feitas, depende muito do seu processo e de como a gente vai enxergando esse caminho, né? Sim, e quando a gente busca ajuda, né, para sair do nosso ponto cego, então às vezes você achou as pistas, mas você chega até uma de nós, por exemplo, e a gente tira você do ponto cego para olhar o que essas pistas querem te revelar. E quando a gente descobre o que ela quer revelar, a primeira parte de já melhorar o que veio, né, a doença ou a situação que se repete ali, a primeira coisa que acontece para isso melhorar é você trazer para a consciência o que estava no ponto cego. Aí depois tem algumas formas, né, como você trouxe, de escrita, de constelações, de ter símbolos para que aquilo seja ressignificado, que seja transformado. Eu vou até trazer aqui um- quando você estava falando, me veio muito na cabeça aqui que às vezes existem pessoas que não se valorizam dentro da sua família ali. Então, tem pessoas que não se sentem pertencentes ali e não veem o seu valor. Então, elas não querem, elas nem falam mais com os irmãos, com os pais, porque acham que é insignificante o que eles têm para trazer. Aí já está uma grande desvalorização dentro do seu próprio território ninho, né? Vamos dizer assim, que é a sua Sim, casa, dentro da sua própria casa, já tem uma grande desvalorização que você não consegue enxergar o quanto você é importante ali. E é. que isso vem da sua percepção e não da dos outros. Porque se você parar para perguntar para os seus irmãos ou para os seus pais o que você representa para eles, você vai se surpreender. Então, abrir para receber também o que o outro enxerga de você, fazendo pergunta. O que você vê de bom em mim? O que você acha? Quais são as minhas qualidades para você sair dessa inércia, desse lugar de eu não tenho nenhum significado aqui, eu não tenho importância aqui, que te coloca num lugar de impotência e de desvalorização? É importante para você se movimentar para algo melhor por você. Uma coisa, né, Fá, que a gente, como profissional autônomo, tem bastante dificuldade, eu acho que é, assim, é, talvez 80% da nossa classe de profissionais autônomos é saber cobrar, né? Vender, a gente acha que quando a gente está vendendo, a gente está pedindo esmola, ou quando a gente vai cobrar, a gente fala assim, nossa, mas eu vou cobrar, para quê? Eu muitas vezes falava assim, nossa, mas isso que eu faço, todo mundo faz. O que tem de tão especial, né? Então eu tinha que ser algo concreto, algo feito, montadinho, construído, porque senão não é de valor. E assim, foi um caminho, e um caminho suado e árduo de olhar e falar assim, não, né? Isso que eu faço é valoroso, não é qualquer um que faz. E quando é o dom da gente, ele é muito fácil, ele é muito leve, ele vem muito tranquilo. Então, quando ele vem tranquilo, a gente acha que qualquer um faria, porque fala assim, nossa, mas eu não fiz nem esforço, né? Que foi o que a gente falou lá no texto da frente. Como eu não faço esforço, ele não tem valor. Não, né? Talvez seja só o seu dom vindo e ele vem com tanta naturalidade que você não precisa se esforçar. Não quer dizer que eu não tenha que me esforçar para poder fazer o meu trabalho, né? Tenho um monte de coisa aí que eu tenho que fazer, mas assim, para viver as minhas questões. Mas para atender uma pessoa não é um esforço, é um prazer. Sim, Rei, e ainda vou acrescentar aqui, não é que você não faz esforço, é que você se sente bem ao fazer. É, Porque você sim se esforçou estudando o tanto que você estuda, fazendo um monte de cursos, lendo um monte de livros. Isso é um esforço, não é pesado, mas é uma dedicação. É sim, isso que a gente também precisa abrir o olho para é verdade. E entender que essa valorizar. palavra esforço, ela não é ruim, né? Uhum. Então, assim, a gente entendendo que a gente não precisa fazer as coisas, e assim, você só, dinheiro não vem fácil.
né? Então vem muitas essas questões assim, daí você fala assim, não, então eu preciso me matar. Não, eu não preciso me matar. A gente pode ir encontrando outros caminhos. Isso aí já é um outro tema, mas que traz muito essa questão. Eu trouxe muito só por essa questão assim, desse esforço, dessa necessidade de se esforçar e não valorizar o nosso dom, a nossa potência, o nosso poder, né? E todo mundo tem um dom, uma potência, todo mundo tem um poder muito incrível e que é só seu. Porque eu e a Fabíola somos terapeutas, mas eu atendo de uma forma e ela atende de outra. Por mais que a gente tenha muitas coisas, muitas sincronias e muitos processos que, né, porque a gente é muito junta, a gente divide muito, então a gente junta, atende bastante, a gente faz estudo de caso, enfim, a gente conversa bastante, mas ser atendida por mim é uma coisa, ser atendida pela Fabíola é outra, né? Porque nós somos pessoas diferentes, temos vivências diferentes e temos dons diferentes. É isso. E quando a gente consegue enxergar que cada um tem o seu dom, a sua vivência e o seu jeito, é quando a gente vê o valor de cada um. Não é? E agora eu vou trazer uma finalização aqui que vai, ouçam com o coração e se conectem. Seja como os pássaros que, ao pousarem um instante sobre ramos muito leves, sentem-nos ceder, mas cantam. Eles sabem que possuem asas. Vitor Hugo. Achei linda essa frase, a gente quis trazer para finalizar o nosso episódio de hoje. Obrigada, Rê. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Fá. Obrigada pela partilha, obrigada por dividirem aqui esse espaço com a gente. Beijo grande.